Em 2 horas eu tenho que tentar marcar minha segunda dose. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão conseguindo fazer a lista toda certinho? Tá com dificuldade? Não começaram ainda? Como é que tá isso aí? Ainda não começaram? Beleza. Novamente, só para lembrar vocês, né? A gente tem a aula essa semana e na próxima. E depois já é a nossa semana aí, entre aspas, da P2, né? Que é para entregar as listas. Vocês podem tirar dúvida ou perguntar qualquer coisa fora do horário de atendimento, tá bom? Eu percebi que na primeira lista muita gente ficou esperando por horário de atendimento. E não precisa esperar não, vocês podem perguntar as coisas antes sem problema. Pode mandar mensagem no Zap ou no grupo nosso lá, que assim que eu puder eu respondo. Bom, então galera, vamos começar aqui. Hoje nosso assunto é o capítulo 7, né? Tá todo mundo enxergando aí a apresentação? Tudo certo? Sim? Não? Deixa eu desconectar e ligar de novo. Agora vai. Agora foi? Beleza. Qualquer coisa vocês podem me interromper aí, gente. Bom, nossa aula hoje é o capítulo 7 do Cálice, né? A gente já tá aí praticamente na reta final aí do que seria o nosso curso, né? Eu falei com vocês que a expectativa era acabar mais ou menos no início de outubro, né? Nossa carga horária é muito grande, então dá para fazer isso sem problema. O capítulo 7 é para falar sobre discordâncias e mecanismos de aumento de resistência. Eu já falei sobre isso antes aqui no curso, mas agora é a parte que a gente vai realmente explorar esse assunto, né? Como sempre, eu vou passar metade hoje e metade na quarta-feira. Né? Quarta-feira, às 5 horas. Bom, os objetivos do capítulo é ressaltar a importância da discordância e de suas características no processo de deformação plástica dos metais, né? A deformação permanente dos metais. Apresentar o que são os principais sistemas de escorregamento dos cristais. Explicar o escorregamento em monocristais e materiais policristalinos, que tem uma diferença. Conceituar os principais mecanismos de endurecimento dos materiais monofásicos e multifásicos. E diferenciar o que é um processo de recuperação, de recristalização e de crescimento de grão. Falando assim é até um pouco difícil de contextualizar, mas ao longo da aula vocês vão ver que vai ficar bem mais claro. Né? Então o objetivo dessa aula aqui, gente, é realmente falar sobre as discordâncias, né? Como que elas, primeiramente, relacionar a discordância com a deformação plástica, qual é o papel das discordâncias na deformação plástica dos metais, né? E falar sobre os mecanismos de aumento de resistência, que estão totalmente relacionados às discordâncias. Né? É importante destacar que essa metodologia aqui de deformação plástica através da discordância é algo que acontece majoritariamente nos metais, tá bom? Em outras classes de materiais pode até acontecer, mas em menor escala. Então o foco maior aqui é nos metais. Bom, os primeiros modelos de estimativas teóricas, né, de resistência mecânica em cristais nos davam resultados muito maiores do que aqueles que nós tínhamos na prática. Né? Então a gente desenvolveu uma teoria, fazia aquela série de hipóteses que a gente deve fazer, fazia uma série de cálculos e então obtinha um valor, né, um valor de resistência mecânica, né, um valor de limite de escoamento, um valor de tensão de ruptura. Né, obtínhamos um valor específico. Né. Só que quando a gente fazia os ensaios mecânicos para verificar se esse valor era condizente com o que a gente via na prática,
a gente via que era bem diferente, né? Que a resistência teórica era, na realidade, muito maior que a prática, né? Um dos efeitos, perdão, um dos motivos desse tipo dessa diferença vai ser os defeitos materiais, né? A teoria por trás desse cálculo de resistência para materiais cristalinos, ela desconsidera os defeitos, as imperfeições, né? E quando a gente tem imperfeições no metal, a gente vê que o valor teórico dele, que a gente calculou antes, era bem realmente absurdo, porque se a gente considera imperfeição, esse valor teórico tende a ser bem menor mesmo, né? Um exemplo de imperfeição é a própria discordância, né? Que a gente citou lá no capítulo 4, que é uma espécie de desalinhamento atômico, né, dos metais. As discordâncias elas têm papel muito importante no que se refere ao regime de deformação plástica, né? Deformação plástica nos metais, ela acontece grosseiramente a partir da movimentação de discordâncias, né? E revisando, o que são essas discordâncias, né? Um desalinhamento atômico, né? A formação de um semiplano extra de átomos, né? Nós temos dois tipos básicos de discordâncias, né? E um terceiro tipo, que é a composição dos dois iniciais. O primeiro tipo é a discordância em cunha ou aresta. É quando um plano atômico adicional está inserido na estrutura cristalina. Então eu tenho um semiplano extra de átomos, né? Nesse caso, o vetor de Burgers é perpendicular à linha de discordância. Isso eu já comentei com vocês. E eu tenho a discordância em hélice ou espiral, né? Que é a rampa espiral planar resultante da formação de cisalhamento. É como se tivesse a formação de um degrau ali, né? Eu acho que eu comentei até com vocês o exemplo de tentar rasgar uma lista telefônica, né? Bem que lista telefônica hoje em dia nem existe mais, né? Rasgar um livro muito grosso, assim, muito grande, né? Nesse caso, a discordância hélice ou espiral, o vetor de Burgers ele é paralelo à linha de discordância, tá? Então, esse vetor de Burgers ele serve para indicar a magnitude e a orientação da discordância e também seu tipo, né? E nós temos essas duas definições aí, né? Porém, na realidade, a maioria das discordâncias ela não é exclusivamente aresta ou exclusivamente espiral. Ela é, na realidade, uma junção desses dois tipos. Tá bom? A maioria dos movimentos de deformação plástica dependem da movimentação de discordâncias, né? Aqui nessa imagem, a gente consegue ver o seguinte. Da esquerda para a direita, está sendo aplicada uma força desse sólido, né? Aqui, ó, eu tenho uma discordância aqui debaixo da fileira A, aqui nessa primeira imagem da esquerda. Estou passando o mouse por cima. Quando essa força é aplicada, essa fileira extra de átomos ela tende a se deslocar para a direita. Perceba que agora ela está em B, né? E à medida que a força é aplicada, ela vai se deslocando para a direita, né? A força da esquerda para a direita, ela vai se deslocando da esquerda para a direita. De maneira que, no final de contas, esse semiplano extra de átomos ele fica escanteado aqui, fica colocado bem no cantinho, como se fosse de fato um pequeno degrau, né? Esse daqui é o semiplano extra de átomos, né? Então essa deformação que aconteceu na estrutura do material aconteceu através da movimentação dessa discordância única aqui, tá bom? E nós podemos até definir aqui, até tá um pouquinho azul, um pouquinho mais escuro, não sei se dá para enxergar daí, que é a quarta linha aqui de cima para baixo, que é um plano de deslizamento ao longo do qual essa discordância se movimentando. E aqui no final de contas, na direita, na imagem da direita, é a estrutura resultante, né? Então, a tensão aplicada fez com que a discordância se movimentasse, que resultou, no final de contas, em uma deformação plástica, né? Cada vez que esse semiplano de átomos ele se junta à fileira de baixo e vai meio que empurrando uma fileira extra para a direita, a gente entende isso como uma quebra e formação sequencial de novas ligações, que é característico de uma deformação plástica, uma deformação permanente, né? Esse aqui é uma discordância aresta, tá bom, gente?
e aplicação da tensão de cisalhamento. Aí aqui tá em inglês, não está explicando o que acontece, né, na estrutura, nessa legenda aqui embaixo. Mas é mais ou menos isso aí mesmo. Para metais, essa movimentação é facilitada, já que eu tenho estrutura compacta. Eu tenho ligações não direcionais, né, que as ligações acontecem de maneira igual em todas as direções ao redor do átomo, né, como está mostrado aqui na imagem da direita. Nos cerâmicos covalentes, essa movimentação de discordância ela é um pouco mais difícil, né, porque as ligações são direcionais, na sua maioria, né. A gente fala cerâmicos covalentes, gente, mas são aqueles cerâmicos que tem um caráter iônico muito baixo. A gente sabe que nos materiais cerâmicos as ligações, elas, na prática, elas são parcialmente covalentes e parcialmente iônicas. Muito embora os cerâmicos clássicos tenham ligações majoritariamente iônicas. Enfim, nos cerâmicos covalentes essas discordâncias são difíceis de se movimentar. Então a deformação acontece através de outros mecanismos. E nos cerâmicos iônicos eu também tenho essa dificuldade, sobretudo porque eu tenho que manter um balanço de carga. Né? As cargas positivas e negativas têm que estar equilibradas aqui. Eu tenho que sempre trabalhar no sentido de manter uma eletroneutralidade. Então as discordâncias também têm dificuldade de se movimentar. Então, assim, quando a gente fala de movimentação de discordância, a gente fala de mecanismos de deformação para metais, basicamente. Né? Isso não quer dizer que não acontece nos cerâmicos, mas acontece de maneira muito mais pronunciada nos metais. Bom, a discordância surge nos metais durante o processo de solidificação, trabalho a frio ou tratamentos térmicos. O número de discordâncias nos metais policristalinos é excessivamente maior do que nos monocristais e do que nos cerâmicos. E a movimentação de discordância é chamada de escorregamento, né, e se dá sob plano de discordância. Né? Então, traduzindo o que está aqui nesse slide. Né? A discordância vai aparecer nos mais diversos processos que a gente faz nos metais. Né? Ela é numa troca, ela aparece. Né? Quando a gente deforma um metal, a gente está inserindo novas discordâncias nele. Quando fala inserir novas discordâncias, a gente pode falar que é um aumento da densidade de discordâncias. Né? O número de discordâncias nos metais policristalinos é muito maior do que nos monocristais e do que nos cerâmicos. Tá bom? Os materiais monocristalinos eles tendem a ter um arranjo mais próximo daquela perfeição assim, que é imaginária pra gente, né? Então, os materiais policristalinos eles têm mais discordâncias mesmo. E a movimentação das discordâncias é denominada escorregamento, né? Como eu falei. O escorregamento aí do semiplano ístero de átomos. Para a discordância aresta, como essa mostrada aqui atrás, a direção de movimentação da discordância vai ser paralela à aplicação da tensão cisalhante. Vai ser paralela à aplicação da tensão cisalhante. Para discordâncias hélice, que são espiral, as espirais, né? A direção da movimentação se dá perpendicular à aplicação da tensão cisalhante. Né? Independente do tipo de discordância, a magnitude de deformação plástica é a mesma. Então, essa questão de tipo de discordância é bastante ter uma noção da orientação da direção de movimentação. Né? Porque a deformação plástica ela vai ser praticamente a mesma. A gente sempre pode fazer a relação da movimentação de discordância análoga à movimentação de uma lagarta. Né? Aqui embaixo, essa figura aqui, ela deixa isso bem claro. Né? Deixa eu dar... Como estou aqui no slide, vou dar uma ampliadinha aqui para todo mundo ver. Deixa eu puxar isso para frente aqui. Pronto. Bem grande que todo mundo vê. Aqui, ó, eu tenho um semiplano extra de átomos. Né? Esse semiplano extra de átomos ele vai se deslocando. Né? Na verdade, quando a gente fala isso, dá a impressão que são esses três átomos mesmo que estão indo de um lado para o outro. Só que não acontece isso. Né? O que acontece é que, à medida que ocorre a deformação, esse átomo aqui ele acaba ligando com esse. E aí o semiplano extra é esse do lado. Aí depois,
esse do lado aqui vai ligar com esse. E o semiplano extra é esse. Aí depois, esse daqui vai ligar com esse. E assim por diante. Até que na direita vai sobrar um plano extra de átomos, né? A gente pode fazer a analogia à movimentação de uma lagarta, onde ela vai subindo certas partes do corpo dela, até que ela consiga uma movimentação, né, um deslocamento na direção horizontal. Né? Deixa eu dar uns Ctrl Z aqui. Então a movimentação da discordância acontece dessa maneira aqui mesmo. Né? Da mesma forma que a movimentação de uma lagarta. Né? A parte da lagarta sobe aqui, depois está no meio, depois está na frente, e ela sempre anda um pouquinho. De pouquinho em pouquinho. Né? A gente pode fazer essa analogia. Envolvendo sempre o quê? Quebra de ligação e formação de outras ligações. Né? O que é característico de uma deformação plástica. Né? Lembrando que na deformação elástica a gente não tem quebra de ligação. A gente tem o esticamento da ligação. Vou voltar aqui para o tamanho original. Tá aqui no finalzinho, tá ótimo. Aqui em cima tem a movimentação da discordância tipo aresta, né, que acontece a movimentação. E aqui embaixo a movimentação de discordância tipo hélice. Né? A gente pode ver que o resultado obtido, afinal de contas, ele é o mesmo, né? Uma deformação plástica. Mas é bem parecido a forma que se movimenta mesmo, né? Eu gosto, é sempre feita análise do movimento da discordância hélice, né? Espiral, como se eu estivesse querendo rasgar um livro muito grande. Né? Então é como se eu quisesse abrir aqui, no sentido de abrir, né? Esse sólido aqui imaginário aqui no meio. Né? A aresta é um deslocamento, assim, uma parte de cima em relação à de baixo mesmo, né? Formando esse pequeno degrau. Bom, durante a deformação plástica, 95% da energia aplicada ao material é absorvida pelo mesmo. Os outros 95% são dissipados em forma de calor. Né? Por isso que eu falei com vocês que deformação plástica envolve muita absorção de energia. Por isso aquele ensaio de impacto que eu mostrei na aula passada, ele está associado a materiais dúcteis, materiais que deformam muito plasticamente, estão associados a uma grande absorção de energia. 5%, desse 5% da energia armazenada, boa parte da energia armazenada pelas discordâncias. Né? A gente sabe que as discordâncias presentes nos cristais criam em seu redor um campo de deformação. Né? Eu cheguei a falar isso no capítulo 4, né? Mas voltando aqui, é como se as discordâncias, né? Vou subir aqui de novo para mostrar. É como se esses átomos aqui logo abaixo da discordância eles estivessem sendo comprimidos e esses ao lado estivessem sendo tracionados. Então é um estado de tensão que é gerado pela existência da discordância que é muito grande. Né? É como se ela causasse um distúrbio na rede cristalina. Né? Vou voltar aqui a imagem. Ela gera esse campo de deformação em volta. Além disso, a gente pode observar que duas discordâncias com sinais iguais, se movendo na mesma linha de discordância, elas tendem a se repelir devido a campos de deformação igual. Né? Então, uma discordância tende a repelir uma outra. Uma repele a outra, no caso. Né? Quando elas têm sinais iguais. E já no caso de termos duas discordâncias de sinais opostos se movimentando na mesma linha, as mesmas vão se aniquilar e formar um cristal perfeito. É como se tivesse vindo um semiplano extra em cima e um semiplano extra embaixo. Né? E aí elas se encontrassem, de maneira a formar um plano perfeito. Né? Mantendo aí, de certa forma, a regularidade do cristal. Né? Então, duas discordâncias de sinais opostos, né, que estão se movendo na direção oposta, tendem a se anular. Né? Estão se aproximando. Né? Durante a deformação plástica, as discordâncias tendem a se multiplicar, acumulando-se em pequenos obstáculos da rede cristalina.
né? É a tendência que as discordâncias elas se multipliquem. Aqui tem mostrando a região de compressão e de tração, né, das discordâncias, né? Exemplificando aquilo que eu mostrei para vocês, né, de as discordâncias se anularem ou se repelirem, no caso, né? Aqui em cima tem mostrado na imagem, né, uma linha de discordância, que é esse T de cabeça para baixo aqui, onde em cima tem um estágio compressivo, em cima tem um estágio trativo, e aí, à medida que eles vão se afastar, que eles estão próximos, tem uma certa repulsão, né, devido ao próprio estado de tensão formado aqui. Aqui embaixo nós temos uma atração, né, entre esses campos de deformação, né, já que na esquerda tem compressão em cima e tração embaixo, e na direita tração em cima e compressão embaixo, né, e vai ter essa formação de um cristal perfeito, né, já que esses estados aqui vão se anular, né, a compressão de um anula com a tração do outro e vice-versa, o que não acontece aqui. Similarmente, o que pode ser observado em questão de aproximação, cargas opostas vão se atrair e cargas iguais vão se repelir. Aqui tem um vídeo mostrando para vocês um pouco sobre discordância, né? Que em inglês é dislocation, tá? Acho que não. Dislocation a gente pensa mais de deslocamento, que a gente vê a palavra, mas é discordância em inglês. Né? Aí é exatamente esse aqui, ó, movimentação. Ó. Eu tenho ali, ó, como que a discordância se movimentar ali na estrutura cristalina do material, né? Essa movimentação mais comum dela, da discordância, essa movimentação aqui que a gente mostra que é horizontal, né, que a gente chama de glide, né, mas ela também pode ter uma movimentação vertical, que a gente chama de climb, né. São dois tipos de movimentação de discordâncias, né. Mas não precisa entrar nesse mérito agora não. Aqui tem um outro vídeo para mostrar para vocês. Aqui tem um modelo de uma rede cristalina, né? Com os átomos de azul, né? A gente sabe que isso é uma coisa bem aproximada, né? Que os átomos não são esferas bem definidas, né? Eu tenho a linha de discordância, a força aplicada, né? Nessa direção de cá. E a ideia é que vai ocorrer uma quebra e a formação de novas ligações aí, né? Como vai ser mostrado aí no vídeo, né? Pode observar que as ligações vão quebrando e se formando novamente, de maneira que se forma um degrau aqui na direita, né? Que a gente pode falar que é deformação plástica de fato, né? Que aconteceu devido à própria movimentação da discordância. Aí tem uma estrutura cristalina compacta. Podemos observar o que está acontecendo, ó. A aplicação da força, de maneira que no final de contas eu tenho uma deformação, né? Então a discordância ela se mexe dessa maneira, né? Ela se movimenta dessa maneira e a deformação plástica acontece dessa maneira. Até aqui, gente, alguma pergunta? Não? Deixa eu dar uma olhada aqui no... Tá tudo certo. Bom, falando um pouco sobre o sistema de escorregamento. Eu falei que escorregamento é essa movimentação da discordância, a gente pode falar que é isso, né? Quando a gente fala da movimentação das discordâncias, dá a impressão que ela se movimenta de maneira bem aleatória, né, de acordo com a tensão aplicada, né? E não é assim que acontece, né? A movimentação das discordâncias ela acontece apenas em planos e direções densas, né? Lembre lá do capítulo 3, que eu pedi na lista para calcular os índices dos planos, as direções, né? Por que isso é importante? Porque as discordâncias vão se movimentar apenas em certos planos de direções, né? Que são os planos de direções compactos, né? Esses planos de direções de escorregamento, essas combinações de planos de direções, a gente chama de sistema de escorregamento,
e vai depender do tipo de estrutura cristalina. Os materiais CCC e o HC tem muitos sistemas de escorregamento, mas alguns deles só são ativados em temperaturas altas. Né? Então, por exemplo, para a estrutura CCC, eu tenho um plano de deslizamento 110, que é o plano. Tem a direção de deslizamento. Posso calcular o número de sistemas possíveis. Né? E, enfim, aí tem mostrando aqui a geometria da célula unitária, né? Em quais direções que de fato acontece a movimentação. Para a CFC, a gente pode calcular isso, né? Um plano de deslizamento, a família de direções de deslizamento aqui, e todas as possibilidades que a gente pode obter, né, de sistema de escorregamento. Né? É a mesma coisa para HC aqui embaixo, né, que é um pouquinho mais complexo, já que as direções aqui tem 4 índices. Né? É um sistema hexagonal, né? Uma estrutura hexagonal. Bom, na CCC, como está mostrado aí em cima, tenho 6 planos de escorregamento, 2 direções. Então eu vou ter 12 sistemas, que é a combinação deles dois. Né? Para o CFC eu tenho 4 planos e 3 direções, mas também no final de contas eu vou ter 12 sistemas de escorregamento. E na estrutura HC eu vou ter um plano possível, 3 direções, né? Então eu vou ter apenas 3 sistemas de escorregamento. Né? Que é a direção aí onde vai acontecer essa movimentação da discordância. Aqui eu tenho metal, a estrutura cristalina, né? Um plano e direção de deslizamento para cada uma delas, né? E mostrando também a tensão de cisalhamento crítica. Né? A gente pode observar aí que para cada estrutura cristalina a gente tem valores bem diferentes de tensão de cisalhamento crítica. Não só com a estrutura, né? Mas também com os planos de deslizamento. Então é algo que pode ser visto aí. Né? Mais para mostrar para vocês. E bem, quando a gente fala de direção e magnitude da movimentação das discordâncias, a gente tem que expressar, né, a gente tem que recordar, né, de fato, o vetor de Burger, né, que eu comentei lá no capítulo 4, né, que ele vai expressar a direção e a magnitude da movimentação da discordância. Então o vetor de Burger vai ser um indicativo da orientação da movimentação dessa discordância. As direções e magnitudes dos vetores de Burger vão depender da estrutura cristalina. Né? Suas magnitudes podem ser calculadas dessa maneira como está mostrado aqui. Lembrando que B é o vetor de Burger, né, para cada uma das estruturas cristalinas aqui. A é a aresta da célula unitária, né, aqui as direções. Né? Lembrando sempre que calcular o módulo. Né? Não tem negativo o vetor de Burger. Então eu posso realmente associar um vetor de Burger aí a um sistema de deslizamento, né? Uma direção do deslizamento. Né? Bom, escorregamento em monocristais. Né? Escorregamento é a movimentação das discordâncias. Monocristais são sólidos que têm uma estrutura cristalina igual ao longo de toda a sua estrutura, né, de fato. A gente sabe que quando a gente aplica uma tensão puramente trativa ou compressiva, ela vai ser decomposta em diversas outras tensões de cisalhamento, em todas as direções. Então a gente aplicando a tensão só de tração ou só de compressão, ela vai ser decomposta em tensões de cisalhamento em várias direções. Essas tensões vão depender da magnitude da tensão aplicada e da inclinação do plano onde vai ser decomposta a tensão. Eu até mostrei para vocês, né, eu falei que não cabia tanto aqui nessa disciplina, o círculo de Mohr, né, que é onde eu pego a aplicação de uma tensão num elemento de volume e eu destrincho essa tensão em várias outras, né, em duas normais e uma cisalhante. E bom, a gente tem que decompor essa tensão e da direção onde ela está presente, né? Tudo em relação ao eixo axial. A tensão cisalhante que é decomposta no plano
e na direção densa vai ser denominada tensão rebatida, né? Eu vou mostrar para vocês agora do que se trata. Aqui tá um exemplo, né? Porque ali eu falando parece que eu tô falando outra língua. Mas aqui eu tenho um cilindro que está sendo tracionado. Aqui, ó, em certo plano, eu tenho um plano de deslizamento. Certo? Nesse plano de deslizamento, eu vou ter uma tensão normal sendo aplicada, que é paralela à superfície, e vou ter uma tensão cisalhante. Perdão, a tensão normal perpendicular à superfície e a tensão cisalhante que é paralela à superfície. Né? Ou seja, eu vou decompor essa força aqui em Y em duas vertentes aqui, né? Uma normal à superfície e outra paralela. Né? Aí a gente pode calcular os ângulos, né? O ângulo da normal à superfície em relação ao eixo, né, é o ângulo φ. Né? E o ângulo lambda é o ângulo aí, da direção do deslizamento, né, em relação ao eixo axial também, que é relacionado aqui à tensão cisalhante. Né? Onde eu tenho esses dois valores aqui. Né? Então eu tenho essa expressão aqui embaixo, que eu tenho a tensão cisalhante rebatida, que é a tensão aplicada, vezes o cosseno de φ, vezes o cosseno de lambda. Ou seja, é eu pegar essa tensão que está sendo aplicada aqui no eixo Y e dividir, né, e decompor de fato entre uma tensão paralela à superfície e uma tensão perpendicular à superfície. Né? E eu tenho um ângulo para cada uma dessas direções, que é o ângulo φ e lambda. Esta tensão cisalhante rebatida, que é o que eu quero calcular, ela vai ser máxima quando lambda e φ forem 45 graus. Né? É um produto de cossenos aqui. Né? Então, quando for 45 graus, esse valor vai ser máximo. Né? Portanto, o material vai escoar, né? Vai começar a deformação plástica, quando atingir a tensão rebatida crítica. Né? Esse valor de tal RC. Né? Ou seja, o limite de escoamento ele pode ser calculado de maneira bem aproximada usando essa expressão aqui. Né? Ou seja, ele vai começar o escoamento quando atingir essa tensão rebatida crítica aqui. Nessa direção máxima aqui, né? De 45 graus, tanto de lambda quanto de φ. Aqui tem um monocristal de zinco, né? O HC com asinha de escorregamento. Eu não esqueci de falar. Então, só para exemplificar de novo, eu tenho a tensão aqui, ó, aplicada na direção Y, que é F sobre S0. Eu tenho um plano XX' aqui, né, que é um plano de cisalhamento, né, onde vai ocorrer o escorregamento. Eu decomponho essa tensão aplicada aqui em duas tensões. Né? Uma tensão perpendicular ao plano de cisalhamento e uma tensão paralela, né, que é o sigma e tal. Aqui está em A, é o cristal antes do ensaio. Em B, essa decomposição da tensão em duas partes, né? Tensão normal e tensão cisalhante. Em C, o cristal após a deformação plástica. Então a falha vai acontecer aqui no ângulo do plano de deslizamento. Né? Aqui tem um exercício conceitual, né, que fala sobre como seriam essas linhas de escorregamento em monocristais CCC e CFC. Né? A gente sabe aí que para monocristais a gente vai ter esses valores aí ainda dependentes do ângulo. Né? Mas vai haver uma variação aí, já que nos próprios monocristais a gente tem um número de discordâncias bem menor. Né? Então a questão dos planos de deslizamento vai mudar também. E o que ocorreria caso os planos de direções de escorregamento de um monocristal hipotético ficassem orientados de forma que formasse um ângulo de 90 graus com a tensão normal aplicada? Né? Eles teriam uma resistência muito grande. Né? Como está mostrado aqui nessa imagem. Né? 90 graus é como se a resistência ela tendesse a ir para o volume muito alto.
Bom, aqui tem outro exercício exemplo, né, que é considerar um monocristal de aço, CCC, recebendo uma força de tração na direção tal, né, 010 no caso, e pede calcular a tensão rebatida ao longo do plano 110 e a direção 11 ali, né, um número 1 é negativo, quando a tensão de tração equivale a 52 MPa, né? E em seguida calcular a tensão rebatida crítica, calcular a força atrativa para que a tensão rebatida crítica seja de 30 MPa, né? E aí dá para fazer basicamente desenhando o plano, né, e calculando o valor de alfa e de lambda, né, como está mostrado aqui nessa imagem, né? É um pouco chato fazer isso, porque requer um pouco de geometria, como vocês podem ver, né? Eu tenho que desenhar bem aqui o meu plano de deslizamento, tem que desenhar a direção do deslizamento, né, em direção a x, y, z. E aí detectar o que é o ângulo φ, o que é o ângulo lambda, né? Isso pode ser feito em função aí dos próprios índices, né, como mostrado, né, um cosseno menos 1 aqui pro lambda e pro φ, né, mas a resposta acaba saindo de maneira fácil, basicamente aplicando em fórmula, né. E a tensão rebatida é só aplicar realmente nessa fórmula aqui, né, tendo 52 MPa, tendo os valores dos ângulos, a gente obtém aqui, sem dificuldade, o valor de tensão rebatida. Calcular o limite de escoamento, novamente aplicar na equação, né? Eu tenho 30 MPa, apliquei na equação, cheguei a 73,4, que é essa equação aqui, né, embaixo, né, do limite de escoamento. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa até agora? Alguma dúvida? Bom, eu vou dar seguimento então. Para materiais policristalinos, esse processo de deformação é mais complexo, né, já que o plano e direção densa vai variar de grão para grão, né, o que é um grande problema aí, né. Nesse caso, os grãos melhores orientados começam a se deformar primeiro, né, e em seguida os grãos com piores orientações, que é porque a tensão rebatida vai variar de grão para grão. Por isso que é importante que o material que tem muitos grãos, né, até falei isso já em algumas aulas passadas, e esses grãos eles têm um alto grau de desorientação um em relação ao outro, faz com que o material fique mais resistente, porque as escorões vão ter dificuldade de se movimentar, né, vão ter dificuldade de passar de um grão para o outro, né. No geral, os policristais vão ser mais resistentes do que os monocristais, né, por muitas razões, né, como a restrição geométrica da deformação dos grãos, né, os grãos eles vão ter dificuldade geométrica de se deformar, as discordâncias vão se empilhar nos contornos de grão, né, então os policristais tendem a ser mais resistentes. Então, aqui eu tenho antes e depois da deformação, né, a gente mostrando que os grãos antes são equiaxiais, né, então certa direção em relação ao eixo, aleatoriamente orientado, né, e após a deformação eles são alongados, tendo uma direção preferencial, né, como está mostrado aqui. Aqui tem até uma imagem de microscopia exemplificando isso. Aqui o material isotrópico, né, e o material anisotrópico. Lembrando que a anisotropia é a direcionalidade das propriedades, ou seja, é quando as propriedades dependem da direção. Outro tipo de deformação plástica pode acontecer por um processo chamado maclação, né? Eu já falei sobre isso também lá nos defeitos cristalinos, que é quando a gente tem aquele contorno de grão que gera uma simetria de imagem-espelho, né, que a gente fala que é o contorno de macla, né? A maclação ocorre quando há um deslocamento de átomos, formando uma interface espelhada de planos atômicos. Esse processo de maclação é mais incomum que o processo de escorregamento de discordâncias,
porque as mesmas ocorrem apenas em planos de direções bem específicas de algumas estruturas cristalinas, né? Então não tem um sistema que vai me dar uma maclação, às vezes é um plano e uma direção específica para ser essa estrutura. Além disso, a maclação vai acontecer em condições de baixas temperaturas e condições de carregamento elevados, né? Onde eu tenho impacto. Aqui tem um processo de maclação, né? Lembrando que é aquela superfície que o contorno de grão ele gera uma simetria de imagem e espelho, né? Que comparando o processo de deformação por escorregamento aqui embaixo, né? E aqui em cima por um processo de maclação, né? Em monocristais, né? Aqui à esquerda, né? Na esquerda aqui eu tenho o deslizamento em azul e aqui de laranjinha é a maclação. É um pouquinho diferente. Aqui no processo de escorregamento tem vários planos de deslizamento diferentes. Plano de escorregamento. E bom, em relação à deformação plástica e as discordâncias, eu acho que já deu para vocês verem aí que o papel da discordância na deformação plástica é essencial, né? A gente pode relacionar o processo de deformação plástica totalmente a um processo de movimentação de discordâncias em planos e direções específicas aí, em sistemas de escorregamento específicos. E isso para cada tipo de estrutura cristalina. Por isso que algumas vezes, quando a gente muda de estrutura cristalina, a gente muda muito as propriedades mecânicas do metal, né? Porque, por exemplo, se uma estrutura... Até voltar aqui alguns slides. Uma estrutura CFC, ela vai ter planos de deslizamento, né, de escorregamento, muito diferentes, né, sistemas no geral de escorregamento de uma estrutura CCC. Daí o modo onde vai acontecer uma fratura possível, por exemplo, vai ser diferente. A resistência mecânica vai ser diferente, né? Então essas propriedades mecânicas são muito sensíveis à estrutura cristalina. A gente vai ver um pouco mais para frente, nos próximos capítulos, que pode haver aí uma mudança aí muito pronunciada aí, né, das propriedades mecânicas quando a gente passa de um CCC para CFC, por exemplo, né? O próprio aço, quem vai estudar com mais profundidade, deixa isso bem claro, né? O aço tem duas fases principais, uma fase alfa e uma fase gama. A fase alfa ela é CCC e a fase gama é CFC. E se a gente mede as propriedades delas separadamente, a gente vê que é bem diferente. Mesmo que seja o mesmo material, seja ferro e carbono, né? Mas a maneira que os átomos estão organizados interfere diretamente na resistência mecânica dessas estruturas, né? Em relação a esses cálculos aqui, gente, eu sei que pode ter ficado um pouco confuso, né? Mas é basicamente a decomposição de força, né? Eu sei que é chato, pode ser um pouco chato para calcular aqui como foi feito aqui os ângulos, né? Mas é basicamente aplicar em fórmula, né? Não tem muito problema aqui, tá? É saber desenhar e aplicar em fórmula. Quem já entendeu como é que é feito esse desenho dos planos, das direções lá no capítulo 3, isso aqui fica fichinha, tá bom? E a aplicação de fórmula é básica, né? É só basicamente cosseno ali. Bom, agora em relação aos mecanismos de aumento de resistência. Quando a gente fala de resistência mecânica, a resistência mecânica não é uma propriedade propriamente dita, como eu já falei na aula passada. A gente pode entender a resistência mecânica como uma facilidade em que o material vai se deformar plasticamente, né? Ou seja, quando é fácil deformar um material plasticamente, eu falo que ele tem uma baixa resistência. Quando é difícil deformar plasticamente, eu falo que ele tem uma alta resistência. Ou seja, a resistência mecânica vai depender dos valores de limite de escoamento e do LRT. Então a gente costuma utilizar tanto o limite de escoamento quanto o LRT como parâmetros indicativos de resistência mecânica, né? Então a resistência mecânica dos metais se baseia em alguns princípios básicos, né? Que é a habilidade do material se deformar plasticamente, dependendo das habilidades das discordantes se moverem, né? Então a gente saber que a deformação plástica depende da habilidade das discordantes se moverem,
Então, para eu inibir a deformação plástica, eu devo restringir a movimentação das discordâncias. E aqui embaixo é isso, né? A restrição ou impedimento ao movimento das discordâncias torna o material mais duro e resistente. Então, quando eu atrapalho essa movimentação de discordância, eu torno o material mais duro e resistente. Né? E eu tenho várias técnicas para fazer isso. Né? Para materiais monofásicos, a gente tem 3 principais, que é a redução do tamanho médio do grão, solução sólida e encruamento. Né? Além disso, para materiais multifásicos, nós temos um outro método, que é a precipitação de segunda fase. Então a gente pode falar aí que, né, desses mecanismos a gente pode citar 4. Né? E lembrando, o maior inconveniente dos mecanismos de aumento de resistência é a redução da dutilidade do mesmo. Né? Uma elevada resistência significa uma baixa dutilidade, e vice-versa. Né? Muitas vezes eu faço um processo para se aumentar a resistência mecânica e aumentar a dureza. O preço que eu pago por isso, podendo falar assim, é uma queda de utilidade. Tá? O primeiro método que a gente pode falar aí, na verdade acho que eu vou falar só dele hoje, né, para não estender muita aula, é a redução do tamanho médio do grão. Né? O que acontece? Eu vou ter vários grãos no material policristalino. Quando eu faço que esses grãos fiquem menores, isso quer dizer que eu vou ter mais obstáculos para as discordâncias se moverem. Né? Ainda mais porque esses grãos eles são todos em orientações diferentes. Né? Então aquela questão da tensão rebatida ali vai ser diferente de grão para grão e a movimentação da discordância vai ser muito atrapalhada. Né? Eu vou ter muitos contornos de grão. Eu vou ter muitos obstáculos. Né? Então a necessidade de mudança de direções e planos densos de um grão para outro vai dificultar a movimentação das discordâncias. Assim como o fato das discordâncias ficarem empilhadas nos contornos de alto ângulo. Né? O que é o contorno de alto ângulo? É um contorno que tem uma orientação muito diferente daqueles adjacentes. Né? Tem um ângulo, uma desorientação muito grande de um grão para o outro. Né? E esse empilhamento, entre aspas, de discordâncias vai gerar grandes concentradores de tensão. Aqui está mostrando a discordância precisa sair desse grão A para o grão B, só que ela tem que passar por esse contorno de grão. E ela pode acabar, se esse contorno for um contorno de muito alto ângulo, ela pode acabar tendo que ficando empilhada aqui. Né? Lembrando que aqui, ó, nesse grão, ela já está num plano de deslizamento. Quando passa para outro grão, ela tem que mudar. Né? Então isso é muito mais difícil. Né? A gente pode ver que quando o tamanho do grão diminui, né, eu tenho que a tensão do escoamento, como está mostrado aqui, fica maior. Então, grãos menores são mais desejados. Né? É importante destacar também que o contorno de mácula também funciona como uma barreira para a movimentação de discordância. Até porque, lembrando, contorno de mácula é um tipo específico de contorno de grão. E vai existir uma relação entre o limite de escoamento e o tamanho médio de grão, de acordo com essa equação aqui, que é a equação de Hall-Pett, que relaciona o limite de escoamento, que é o σe, com o tamanho de grão que está em D. Né? Esse valor de K e esse valor de sigma 0 são constantes, com depender de cada material. Beleza? A redução do tamanho de grão, ou também chamado de refino de grão, gente, é uma exceção aos mecanismos de aumento de resistência comuns. Porque ele, além de melhorar a resistência mecânica, ele também dá uma melhoradinha na utilidade, na tenacidade. É uma grande exceção. Então a gente fala que é um tratamento assim... o melhor tratamento muito nobre para o material, para o metal. Porque eu consigo conciliar a resistência mecânica e a utilidade. Todos os outros mecanismos de aumento de resistência, eles não conseguem conciliar esses dois aspectos. Tá? Eu lembro que eu vi até uma prova da Petrobras uma vez, que eles perguntaram isso. Né?
para engenharia mecânica. Qual que é o tratamento que gera um aumento de resistência mecânica e um aumento de dutilidade e tenacidade simultaneamente, né? E é a redução do tamanho de grão, o refino do grão, né? Então é algo que vale a pena vocês terem em mente, tá bom? Como que a gente faz esse refino de grão? Eu vou entrar nesse mérito depois, tá, gente? Mas é basicamente eu eliminar aquela estrutura de grãos que está presente e começar a fazer com que surjam novos grãos, né? E eu não deixar eles crescer muito. Resumidamente é isso, né? Então envolve um tratamento térmico aí, tá? De a temperatura mais alta para eliminar a estrutura existente, gerar uma recristalização, né? Que é a criação de novos cristais, né? E eu vou entrar nesse mérito aí na próxima aula. Pessoal, alguma pergunta aí? Alguma dúvida? Tudo na paz, então? Bom, pessoal, como falei, eu queria terminar um pouquinho de 2 horas, então eu não vou adiantar mais que isso aqui. Na quarta-feira a gente volta e finaliza essa apresentação aqui. Caso tenham dúvida da parte anterior, também eu sempre volto e comento um pouco sobre ela, né? Então a gente pode discutir um pouco. E é isso, gente. Tenham uma boa semana. Até quarta-feira. E valeu, pessoal. Estão dispensados.